Cristo ressuscitou. Aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Dia de júbilo, dia de alegria. O dia em que Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mal. Não, o mal não tem mais a última palavra na nossa vida. Nem mesmo a morte tem a última palavra na nossa vida. Nem o mal. O mal foi vencido pela cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o dia. Esse é o dia que nós juntos, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, fazemos a experiência com a sua ressurreição. E essa experiência é tão forte, tão forte, tão forte, que não pode ser retida no nosso coração. Ela precisa chegar nos nossos lábios. E nós juntos, eu e você juntos, proclamarmos: Cristo ressuscitou. Aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Eu convido você a fazer isso de novo, com voz forte. Nós não estamos num ginásio, nós não estamos numa igreja cheia, nós estamos na nossa igreja doméstica, mas daí, aí nós podemos dar o nosso testemunho. Por favor, saia um pouco de qualquer centralização em si mesmo neste instante, de respeito próprio, mas junto comigo, diga forte: Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Mais do que nunca, queridos irmãos, nós precisamos testemunhar essa nossa fé. Mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de tanta dor, tempo de tanto luto, tempo de tanto sofrimento, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos e com o nosso coração desperto, reconhecendo a vitória de Jesus. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal. A última palavra não é da morte, mesmo que você tenha experimentado esse momento doloroso, mesmo que a morte tenha ceifado algum amigo, algum querido, algum familiar seu, nós mesmos temos como comunidade sofrido a morte dos nossos irmãos, a passagem dos nossos irmãos, a Páscoa dos nossos irmãos. E assim a gente tem usado desde muito esse termo para indicar o falecimento dos nossos irmãos, a Páscoa, porque é a verdade. Porque Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia. E isso é a nossa fé. E esta é a nossa alegria. Esta é a nossa esperança feito carne, feito fato, feito realidade. Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está no meio de nós. E é exatamente com a citação do padre Raniero Cantalamessa sobre esta realidade que nós experimentamos que eu gostaria de iniciar esse nosso diálogo, esse nosso testemunho, porque na verdade hoje é um dia de testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma passagem do padre Raniero Cantalamessa que provavelmente você está vendo agora junto comigo, e eu peço que você leia junto comigo. Disse o padre Raniero Cantalamessa na última sexta-feira, na celebração da Paixão do Senhor, na Santa Sé, no Vaticano, em Roma. Jesus de Nazaré está vivo. Não é uma memória do passado. Não é apenas um personagem, mas uma pessoa. Vive segundo o Espírito, certo? Mas este é o modo de viver mais forte do que aquele segundo a carne. Porque ele permite viver dentro de nós, não fora ou ao lado, dentro de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, que grande alegria! Jesus está vivo. E Ele não está fora de nós, ao nosso lado, Ele vive. E como diz o padre, certo, Ele não vive segundo a carne, Ele vive segundo o Espírito. Mas este viver segundo o Espírito é uma realidade muito mais forte. É a realidade definitiva. E Ele não só ressuscitou simplesmente na sua alma, Ele ressuscitou no seu corpo glorioso. Porque viver no Espírito é viver um corpo glorificado.
E Jesus viveu no seu corpo glorificado, vencendo a morte, vencendo todo o mal. Ele está vivo. Ele está no meio de nós e ele está dentro de nós. Isso é uma coisa muito importante. Jesus está vivo. Ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente uma personagem, um personagem. Isso é muito importante. Jesus personagem e Jesus pessoa. O personagem é alguém que se pode falar, se escrever sobre ele o quanto queira, mas com o qual é impossível falar com ele. O personagem é um personagem da história, como Dom Pedro I, aqui no Brasil, como tantos importantes imperadores, cientistas, mas que já passaram. Filósofos, a gente pode falar sobre eles, mas não pode falar com ele. Jesus não é simplesmente um personagem. Sim, ele passou na história, ele viveu na nossa história, ele assumiu a nossa história. Mas na nossa história, ele assumiu a nossa morte, o nosso pecado, e venceu e ressuscitou. E está vivo eternamente. Está vivo no meio de nós. Então, eu posso falar com ele. Eu posso me relacionar com ele. Ele é uma pessoa viva. Ele está aqui. Ele está aí dentro de você. Ele está no meio de nós. Jesus está vivo. Jesus está participando conosco deste momento. Ele não é algo fora de nós, fora do tempo, fora do espaço. Ele, na eternidade, abrange todo o tempo, toda a história e a minha e a sua vida. Ele está no meio de nós. Santo Agostinho define o termo pessoa. Ele diz que em Deus, pessoa significa relação. Por exemplo, a Trindade. São uma só natureza divina em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que fazem essas pessoas? Se relacionarem no amor. O Pai ama o Filho ama o Pai. E este amor é tão grande que este amor é uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus. Então, ser pessoa é estar em relação. Então, quando nós dizemos que Jesus é uma pessoa viva, significa que ele está vivo, querendo se relacionar comigo e com você. Essa pessoa viva, ele quer entrar numa dinâmica de amizade conosco, real, não fictícia. Não pertencendo a uma etapa da nossa vida, uma etapa da história, uma etapa do mundo, mas presente aqui e agora. E essa pessoa quer se relacionar conosco e quer manifestar, quer comunicar o poder do seu amor, o poder da sua ressurreição, o poder da sua cruz, do seu corpo dado, do seu sangue derramado, do seu espírito comunicado, e quer comunicar a nós, se relacionando conosco, e fazer com que nós ressuscitemos com ele. Já, aqui, agora, participemos da força da sua ressurreição. Isso, meu irmão, muda a minha vida, muda a sua vida, muda a sua história, muda a minha história, muda a nossa história. A ressurreição de Cristo é um evento que está presente aqui, real, porque ele está vivo e está se relacionando conosco, numa dinâmica relacional. O Padre Raniero Cantalamessa, falando sobre isso também, ele vai dizer: eis porque não se pode reconhecer Jesus como pessoa, a não ser entrando na relação pessoal com ele, do eu e tu com ele. Nós devemos alcançar a própria pessoa e, mediante a fé e a oração, tocá-la. Veja, meu irmão, neste dia em que celebramos a ressurreição do Senhor, neste dia em que nós dizemos que Ele está vivo no meio de nós, nós precisamos não simplesmente só tocar Jesus pela fé, sim, mas nós precisamos deixar que Ele nos toque. Que Ele toque o meu e o seu coração. Que Ele nos tire da nossa morte. Que Ele nos tire da nossa tristeza. Que Ele nos tire dos nossos medos. Que Ele nos tire das nossas angústias. E que Ele nos dê a alegria, a paz, a vida dEle. A misericórdia dEle para o nosso coração, que tudo muda e tudo mudará na nossa vida. Isso é real, isso não são palavras, isso não são retóricas de pregação.
Ele está vivo e ele deseja nos tocar e transformar a nossa vida. São Paulo disse, e nós podemos dizer também, essa realidade de Jesus vivo é tão forte que São Paulo disse isso. Ele me amou e se entregou por mim. Jesus me amou, e nós podemos dizer junto com São Paulo, e se entregou por mim na sua cruz e na sua ressurreição. Hoje ele me ama. E entregando o seu corpo, o seu sangue, e ressuscitando dos mortos, ele se entrega a mim na sua vida divina, ele entrega a mim o seu Espírito, que me faz reviver, que vai me tirar da minha morte, que vai me tirar do meu pecado, e que me faz viver a vida dele, a vida de Jesus em mim. Por isso São Paulo também vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele me amou primeiro, ele me tocou primeiro, e a partir do seu amor também eu posso amá-lo e eu posso tocar. Meu querido irmão, hoje, no domingo da ressurreição do Senhor, eu peço ao Senhor que nos dê, que te dê essa graça. Que pela força da ressurreição dele, ele possa te alcançar, aonde você estiver. Com as dores que você tiver, ou com a indiferença que você estiver. Ele possa te alcançar pela força da sua ressurreição e fazer despertar no fundo da sua alma a vida divina. A graça. O amor que ele deseja te comunicar. E te comunicando isso, a sua ressurreição, a sua vida divina, nós entramos numa relação nova com o Senhor. E aí eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre essa dimensão esponsal desta relação com o Senhor, porque ele está vivo. Nós entramos em uma relação pessoal com ele. E a nossa relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo é uma relação esponsal. Diz São Basílio Magno, padre da Igreja, o desígnio de Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levantá-lo de sua queda e fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado por sua desobediência a uma intimidade divina. O desígnio de nosso Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levantá-lo de sua queda. Meu querido irmão, nosso Deus, quando nos criou, quando nos formou, quando Ele nos criou para o amor. E nós pecamos, é verdade. Mas ele enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que desposou a humanidade. Na hora em que Jesus veio do alto do céu, como que estendendo a sua mão, e não só a sua mão, mas todo o seu ser, e nos revestindo da sua humanidade, ele desposou a humanidade. E ao desposar a humanidade, ao se fazer homem, ele a desposa também na cruz. Crucificado, Jesus, com seu lado aberto, tendo diante dele Maria, João e outros discípulos, Jesus recria-nos e nos desposa. Jesus desposa aquele que ele criou, Jesus desposa a igreja, Jesus desposa a alma humana. E Jesus ressuscitado vem, e como é bonito a gente ver aquele ícone de Jesus descendo a mansão dos mortos e segurando a mão, o braço de Adão, não sei se está sendo possível esse ícone ser apresentado agora, e nos tirando da queda e da morte, nos erguendo. Sim, Jesus faz isso conosco. A relação de Deus com o homem consiste em levantá-lo da sua queda, para levá-lo à intimidade, à amizade, à esponsalidade. Foi assim também
que Jesus fez quando ele apareceu aos discípulos com Tomé. Ele segurou a mão de Tomé e colocou a mão de Tomé no seu peito. E ali Tomé pôde receber o choque da ressurreição e a vida dele mudar por completo. Quantas vezes a gente fala disso? Mas isso é uma realidade. É possível sempre de novo colocar a nossa mão no lado aberto do Senhor ressuscitado. E sempre de novo receber o choque da sua ressurreição, que muda tudo. Muda o estado que você se encontra agora. Muda a situação que você se encontra agora. A nossa vida é uma vida de caminho, é uma vida dinâmica para o Senhor. E é preciso sempre nos encontrar sempre de novo com Ele ressuscitado. Vejam, Jesus ressuscitado apareceu várias vezes aos discípulos. Não apareceu só uma vez e acabou-se. Ele apareceu várias vezes. E a cada aparição de Jesus, uma obra nova acontecia na vida dos discípulos. Meu irmão, hoje Jesus ressuscitado aparece. E todos os dias ele quer. Mas hoje ainda mais ele aparece. E uma obra nova ele quer fazer na sua vida, na minha vida. Ele quer que nós cresçamos mais na nossa conversão. Ele quer que nós cresçamos mais na resposta com ele. Ele quer que nós cresçamos mais na nossa adesão a ele. Ele quer nos tirar da nossa queda, lá onde nós estamos afundados, lá onde ele precisa nos visitar e nos erguer. Hoje, Jesus que ergueu-se da morte, hoje, Jesus quer te erguer. Deixa-te erguer pelo Senhor. Sim, porque também você precisa cooperar com a sua liberdade. Apresente a Ele aonde você precisa que a força da ressurreição dele alcance e atinja. E deixe Ele te erguer da morte, do pecado, e comunicar o Espírito, o seu Espírito de vida, vida nova e vida divina. Essa mesma mão que ergueu Adão, essa mesma mão que trouxe a mão de Tomé para o seu coração aberto, essa mão que hoje, mais uma vez, lhe recria e lhe sustenta. Nos recria e nos sustenta. E Jesus, ressuscitado, como diz Padre Raniero Cantalamessa, ele é o amante. E é um amante poderoso. Vejam essa frase. Acompanhe. Jesus é um amante poderoso. Atraindo, ele desapega o discípulo de si mesmo. Purifica-o das culpas contraídas. Justifica-o na santidade de sua morte. Que poderoso amante, que poderoso esposo divino contraiu núpcias conosco, com a nossa humanidade, com a nossa alma. Ele é um amante poderoso que nos atraindo para si, nos desapega daquilo que nós somos mais apegados, nós mesmos. Porque o amor dele é tão forte, tão forte, tão forte, que quanto mais a gente se deixa abrasar por este amor, mais a gente esquece da gente mesmo. E mais feliz a gente é. Porque mais apaixonados e envolvidos na vida dele nós estaremos. Ele é um amante poderoso. Ele nos purifica das nossas culpas contraídas. Ele nos justifica, nos torna justos. Vai nos justificando, vai nos convertendo. Não desista, meu irmão. Não desista de segui-lo. Não desista de perseverar. Não desista de segui-lo. Porque ele sempre poderá te justificar, banhar os teus pecados, te dar uma nova chance e fazer você crescer na graça, crescer na santidade. Não desista de seguir a Cristo. Não desista da sua vontade. Não desista da sua comunhão com Ele, do seu matrimônio com Ele. Sim, é uma responsabilidade. E Ele é um amante poderoso. Ele é capaz de transformar nós frágeis e fracos, homens e mulheres feridos, ele é capaz de nos transformar nele. Ele, Jesus ressuscitado, aparece para nós e nos comunica ele mesmo. Ele nos atrai a ele e nos comunica ele mesmo. E a sua vida pode ser transformada. É impressionante quando a gente vê o impacto que Jesus ressuscitado realiza na vida daqueles que entram em relação com ele.
entro em relação com a sua pessoa. Vejam bem, por exemplo, na vida de Pedro. Vamos tomar o momento em que Jesus ressuscitado, de uma maneira mais evidente, toca a vida de Pedro. Naquela passagem, né, quando nós sabemos que Pedro, no decorrer da vida com Jesus, ele faz aquela profissão de fé com Jesus. De Jesus, melhor dizendo. Tu és o Filho do Deus vivo. E depois Pedro tem a tríplice negação. Depois de Jesus ressuscitado, ele aparece para Pedro, junto com os discípulos, e entra no Evangelho de São João naquele diálogo com Pedro. É Jesus ressuscitado que está com Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Isso é muito forte, irmãos. Jesus ressuscitado, quando toca a vida de Pedro, entra na vida de Pedro, Jesus ressuscitado vai visitar exatamente a ferida maior do seguimento de Pedro a Jesus, a sua traição. Mas ele não olha para Pedro com um olhar de condenação, não olha para Pedro com um olhar de acusação, ele olha para Pedro com um olhar de compaixão. E ele quer curar a ferida de Pedro e capacitar Pedro, com seu olhar de misericórdia, a ser um pastor misericordioso. E Pedro pode perceber isso, porque diante de Jesus, Pedro está arrependido. Logo depois que o galo cantou, diz o evangelista, Pedro chorou amargamente, profundamente. Os olhos de Pedro estavam banhados pelas lágrimas do arrependimento. Quando, olhando para o olhar de Jesus, já ressuscitado, pôde dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te feri, tu sabes que eu pequei, tu sabes que eu te neguei, mas também tu sabes que eu te amo. Só a misericórdia de Jesus ressuscitado pôde operar no coração de Pedro o erguer-se da sua ferida e da sua fraqueza. E o assumir a missão que Deus lhe dava, que o próprio Jesus ressuscitado lhe dava. Apacenta minhas ovelhas, torna-se uma só coisa comigo. Tu me amas? Então ama aqueles que eu te confio. O olhar de Pedro estava lavado pelas lágrimas e podia ver o Senhor. Por isso aí o Evangelho e o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças ganham um lugar de destaque. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Um dos efeitos de Jesus ressuscitado, que vem ao nosso encontro hoje, não é esconder os nossos pecados nem as nossas feridas. É nos visitar nela. Jesus hoje deseja visitar as tuas feridas como visitou as feridas de Pedro. E ele não vai visitar as tuas feridas para te condenar, nem para te acusar. Mas para te erguer, para tirar dessa situação. Para te erguer da tua dor, para te erguer do teu pecado, para te erguer da tua fragilidade. E para com a sua misericórdia te capacitar a tu ires além. Agora, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Dar a tua vida por elas. Consome-te. Se desliga disso, da tua culpa, do teu pecado, da tua vida velha, das tuas inseguranças. E eu sou capaz de viver em ti. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Te perdoa com o meu perdão e te dá a chance de viver diferente. Nesse tempo tão difícil, o Senhor está junto conosco e nos capacita. Diante do arrependimento dos nossos pecados, porque Jesus no Apocalipse, uma das coisas que ele... É Jesus ressuscitado também no Apocalipse, não nos esqueçamos. É Jesus ressuscitado que se apresenta à igreja e continuamente diz, arrepende-te, arrepende-te. Arrepende-te.
Mas ele vem e mostra as feridas da igreja, como mostra as minhas e as tuas feridas, para nos dar um ouro novo. E o que é esse ouro novo? A não ser a caridade divina, a caridade dele, que nos capacita a viver a caridade para com os outros. Ele nos dá vestes novas para cobrir a nossa nudez. Veja, ele não vem expor a nossa nudez, a nossa fraqueza na praça pública. Ele vem cobrir a nossa nudez com a sua santidade. E ele vem nos dar um colírio para que nós possamos ver como ele vê, não como a gente vê, não como os outros veem, não como o mundo vê, mas como ele vê a nossa vida, a história, o momento presente, o mundo, o olhar pascal. Ele vem nos dar. Por isso, Jesus ressuscitado, meus queridos irmãos, convida a mim e a você a uma segunda conversão. Como convidou a Pedro, o grande impacto de Jesus ressuscitado na vida de Pedro foi capacitá-lo para uma segunda conversão, para um seguimento mais decidido ao Senhor. E ele fez isso com o uso da sua misericórdia, do seu amor divino. Nossa experiência com o Senhor não pode se fossilizar e se perder no tempo, algo que aconteceu e pronto. E deixarmos a nossa vida correr seu rumo. A gente está na comunidade, a gente está na obra, a gente está no grupo de oração, a gente está na paróquia, e a vida vai. E vamos acumulando as nossas infidelidades, e a gente vai se acostumando com a nossa vida. Nós vamos fazendo as nossas traições, as nossas negações a Jesus. Mas hoje, Jesus ressuscitado vem dizer para nós que a nossa vida não pode continuar correndo assim, com um verniz cristão, sem aquela relação com o Senhor ressuscitado, real, verdadeira, que pode mudar mais uma vez o rumo da nossa história. Como mudou uma vez, pode mudar mais uma vez o rumo da minha história e da nossa história. E que vai gerar uma vitalidade, que vai gerar uma segunda conversão. Deixe o Senhor, como fez com Pedro, visitar com a força da sua ressurreição a sua ferida. E visitando com a força da sua ressurreição, te dá uma conversão a um desejo incondicional a viver a santidade dele, que você não tem forças para viver, mas que o ressuscitado pode viver em você. E você poderá dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, porque se eu vivesse por mim mesmo, eu só tenho fraqueza, quedas e infidelidades. Mas é Cristo que vive em mim, que pode me fazer, porque ele pode tudo, inclusive me recriar. E hoje Jesus deseja fazer em nós. Meu querido irmão, Jesus é o esposo misericordioso. Que o meu fracasso, que o seu fracasso, na sua vida, na sua história, na sua vocação, na sua vida familiar, no seu matrimônio, na sua vida consagrada, no seu sacerdócio, que o seu fracasso, que o meu fracasso, seja o lugar e o espaço da vitória, do encontro com o ressuscitado, da vitória dele, do esposo misericordioso em mim e em ti. Que o seu fracasso seja o lugar e o espaço onde você vai deixar Jesus entrar e a força da ressurreição dele poderá começar a acontecer e agir e transformar e revolucionar toda a sua vida. Deixe ele transformar a sua chaga dolorosa, purulenta e até fedorenta, com mau odor, deixe ele transformar em uma chaga gloriosa, redentora, salvífica para você e para muitos outros. Deixa Jesus ressuscitado operar esta segunda conversão em você, como ele operou na vida de Pedro. Vamos ver outra pessoa que se encontrou com o ressuscitado e veja as consequências impressionantes na vida dele. São Paulo. Paulo, nós sabemos que Paulo se encontrou com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. E Paulo, ele insiste continuamente. Em todos os momentos que ele vai testemunhar, ele tem que partir daí.
no caminho de Damasco, ele encontrou o ressuscitado que brilhava com a luz mais forte que o sol do meio-dia. Que impacto na alma de Saulo! Aquela claridade, aquele clarão, aquela luz nunca mais abandonará Paulo. Iluminou a sua vida, iluminou a sua história, iluminou a sua inteligência, iluminou a sua memória, iluminou tudo. Que clarão forte, tão forte, que ele ficou cego. Ficou cego para a vida velha que ele tinha. E ao abrir seus olhos, abriu para uma vida nova, definitiva. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 8, 38, 39. Estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus, testemunhado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi isso que ficou gravado. E está gravado eternamente no coração de Paulo e que ecoa pela palavra de Deus que nos alcança. Nada, nada pode nos afastar do amor de Deus. Como nós precisamos hoje, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nesta pandemia, termos esta convicção dentro de nós. Que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a enfermidade, nem a dor, nem a angústia, nem a perseguição, todas as coisas mais difíceis que possam se apresentar na vida, na sua vida, isto não pode te separar do amor de Deus. Por quê? Porque do amor revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele está ressuscitado, Ele está aqui, Ele vive contigo tudo isso, e Ele é maior do que isso. E Ele pode te lhe dar a força de enfrentar e superar tudo isso. Sim, na força da ressurreição de Cristo, nós somos mais do que vencedores naquele que nos ama. E São Paulo é uma testemunha disso. E ele fala isso ao nosso coração, à nossa vida, a mim e a você e a cada um de nós. Nada, nada, nada pode nos separar de Cristo ressuscitado, porque Ele venceu tudo, 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 tudo. Jesus ressuscitado apareceu a Pedro, apareceu a Paulo. E atenção, Ele aparece a mim e a você. Ele aparece no hoje da nossa vida. Jesus está vivo. E Jesus aparece no meio de nós. O Papa Francisco, comentando o nosso tempo de hoje, para nós tocarmos nessa presença de Jesus ressuscitado na realidade do nosso tempo de hoje, o Papa diz: o momento histórico atual também não é fácil. A situação da pandemia evidenciou e aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza, as injustiças de que tantos já padeciam e desmascarou as nossas falsas seguranças. E as fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. Experimentamos o desânimo, a decepção, o cansaço e até a amargura conformista, que tira a esperança e se apoderou do nosso olhar. Quem de nós não sente cansaço no meio de toda essa situação? Quem de nós não sente um desânimo? Quem de nós não sente até uma decepção quando nós pensávamos que isso já... lá vem tudo de novo. E aí vem o sofrimento e perdemos os nossos queridos e perdemos os nossos amados e nos sentimos inseguros e sofremos. E cada dia uma notícia, e cada dia uma nova realidade. E parece que não vai acabar, parece que não vai acabar. Eu não estou minimizando nada dessa dor e nada desse sofrimento que nós vivemos como humanidade. Ele é real. Ele é real. Eu estou também dentro dele. Nós estamos também dentro dele. Mas, continuou o Papa,
Nós, porém, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para nós é poder e sabedoria de Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. E a este Cristo nós completamos. Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas. Meus irmãos, nesse mundo tão ferido, tão dolorido, tão sofrido, neste mundo e nesta humanidade que está padecendo, está mesmo. E todos nós estamos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós. Não nos esqueçamos quem nós somos. Nós somos testemunhas do ressuscitado. E como testemunhas do ressuscitado, nós temos que, no meio da morte, testemunhar a vida. No meio da decepção, testemunhar a esperança. No meio do choro, testemunhar o consolo. Quantos precisam do consolo de Deus, do consolo de Cristo ressuscitado, que só virá do seu olhar, da sua boca, da sua oração, da sua palavra, da sua caridade, que é Cristo ressuscitado agindo em você em favor de todos. Ele te consola para que tu consoles. Ele te conforta para que tu confortes. Ele renova a tua fé para que tu renove a fé de muitos. Ele está contigo na dor para que tu estejas com muitos nas dores deles. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Eu sei que muitos aqui no meio de nós que estão nos assistindo, muitos tiveram amigos e queridos que fizeram a sua Páscoa. E nós não podemos esquecê-los nesse dia do domingo da ressurreição do Senhor. Muitos irmãos da comunidade de aliança fizeram a sua Páscoa. Só aqui em Fortaleza, nessa pandemia, pelo menos, provavelmente mais do que 10 irmãos da comunidade de aliança de Fortaleza fizeram sua Páscoa. Fora irmãos das missões, ultimamente, nessa semana passada, a Claudete de Florianópolis, irmã da comunidade de aliança, fez a sua Páscoa. Nós sabemos que em Belém, um jovem de 26 anos, da comunidade de vida, fez a sua Páscoa. Quantos na obra, quantos amigos queridos, membros da obra Shalom, quantos familiares nossos fizeram a sua Páscoa. Quantos amigos, quantas pessoas que nós conhecemos. Nós sabemos disso. E nós temos uma palavra. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E este Cristo, Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas. Vivendo a dor que esses irmãos vivem, que nós vivemos, que eu vivi. Sofrendo com eles, nos unindo a eles. Nós recordamos que nós cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não é a última palavra, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou. Isto é mais do que um consolo para nós. Isto é uma verdade. Um dia todos nós estaremos juntos nas bodas celestiais cantando a glória e a felicidade, porque Ele é a nossa felicidade. Jesus ressuscitado inventou a felicidade, porque Ele é a felicidade. E uma felicidade que não é já para este mundo, mas não se restringe só para este mundo. É para a eternidade. Somos e seremos felizes para sempre. E os nossos irmãos que viveram as dores, estão vivendo as dores desse tempo, e que fizeram a sua Páscoa no Senhor, já estão na glória do Senhor, consolados por Ele e nos consolando pela intercessão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nada pode me separar do amor de Cristo. E nada pode separá-los do amor de Cristo. E em Cristo, nada nos separa uns dos outros, inclusive daqueles que já estão na glória no céu. Em Cristo nós estamos unidos a Ele, na glória do céu. Porque Cristo ressuscitou, aleluia.
sim, verdadeiramente ressuscitou. E por isso ele, que nos recria e recria o mundo, faz novas todas as coisas. Meus queridos irmãos, no livro do Apocalipse a gente falava, né? O ouro provado pelo fogo. Jesus ressuscitado quer nos dar o ouro provado pelo fogo. Ele faz novas todas as coisas e que deseja fazer nova a tua relação com Ele, a tua amizade com Ele, a tua vida de oração, a tua intimidade com Ele. Ele quer fazer novas todas as coisas e Ele quer renovar a tua veste nupcial, quer cobrir a tua nudez, quer te dar uma vida de santidade. Ele faz novas todas as coisas e quer fazer novas também o teu olhar, quer fazer novo o teu olhar. Ele quer te dar um olhar pascal. Ressuscitados com Cristo, nós temos que olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Olhar esse mundo, olhar as dores desse mundo, olhar esse momento de dor, olhar esse momento da pandemia, olhar o nosso sofrimento, não com os nossos olhos puramente humanos. De São Paulo, eu já não vejo mais, eu já não olho mais, eu já não entendo mais todas as coisas a partir de mim mesmo. É a partir de Cristo, a partir de ti, de Cristo. Ele quer nos dar esse colírio para que a gente veja os acontecimentos deste tempo com os olhos de Cristo. Os olhos humanos desesperam. Os olhos de Cristo vem a esperança. Vem um novo tempo. Vem uma vida nova. Vem uma obra de purificação e transformação que Ele está realizando na nossa vida e na vida do mundo. Porque Ele ressuscitou. A última palavra não é do mal, não é do pecado, não é da morte, não é da pandemia, não. A última palavra é de Cristo ressuscitado. Ele está no meio de nós, Ele está vivo. E eu creio, e nós cremos na ressurreição dele. E o mal não tem a última palavra. Sim, ler com os olhos da ressurreição de Cristo os fatos do tempo presente. Com os olhos da eternidade. Com os olhos da eternidade, enxergar tudo o que está acontecendo neste tempo. Para quê? Para dar respostas surpreendentes ao homem do nosso tempo. As respostas que Cristo deseja dar para esse tempo novo que está se inaugurando. Sim, estamos vivendo um parto. Esse tempo, o tempo de hoje é um verdadeiro parto. Vivemos as dores de parto, mas para em vista de um tempo novo, de uma realidade nova. Papa Francisco, falando desse tempo, ele diz, neste tempo de pandemia, é urgente uma missão de compaixão. Então nós temos que nos unir a Jesus ressuscitado. E como Shalom, e como cristãos, e como homens e mulheres de igreja, darmos uma resposta para esse mundo. Não nos deixarmos arrastar pelo desespero, mas termos um olhar de esperança e de confiança. De que tudo passa, como diz Santa Teresa d'Ávila. E com os olhos de Cristo, Ele tirará um bem maior de tudo isso. E a nossa conversão crescerá. E com certeza, na graça do olhar do ressuscitado, aquilo que eram buracos serão alicerces para uma obra nova que Deus deseja realizar na face da terra, na comunidade, na igreja e na face da terra, no seu coração. Não perca a oportunidade. É agora o tempo de Deus. Jesus ressuscitado está fazendo coisas novas na minha, na sua, na nossa vida. Na vida da igreja e na vida do mundo. Colaboremos com Ele. Para colaborar com Ele, 3 coisas rápidas. A força da intercessão. Jesus ressuscitado está diante do Pai, dia e noite, com as suas chagas, intercedendo por nós. Intercedamos. Intercedamos por tantos que nos pedem oração. Intercedamos pelos que sofrem. Intercedamos por esse mundo que está padecendo. Mas intercedamos também por tantos que não conhecem a Cristo e que padecem ainda mais, que não têm o dom da fé. Intercedamos pelos pobres. Intercedamos por tantos que entram nas ideologias e ficam cada vez mais enlouquecidos, porque a ideologia rompe e fere a razão. E nos faz perder até o dom mais sublime que é da fé, porque ideologiza a nossa fé e tira a força e a potência de crermos verdadeiramente e confiarmos no reino de Deus e queremos simplesmente resolver os problemas de uma maneira
equivocada. Intercedamos pela humanidade que tanto precisa de intercessão, com Cristo, para que a vida da graça, a força da ressurreição de Cristo vá ressuscitando o coração de muitos. A força da caridade. Nesse tempo, deixe que a caridade divina, a intimidade com Ele, a sua relação com Deus, a sua vida de oração, deixe-se visitar para que você possa ser envolvido pela caridade de Cristo. E envolvido pela caridade de Cristo, você possa viver a caridade para com seus irmãos, na sua família, no meio em que você está e em favor de tantos. A caridade consiste, na verdade, em viver como Jesus viveu. Não viver para si mesmo, mas viver para Deus e viver para os outros. Porque preste atenção, olha, viver para si é arruinar a própria vida. Viver para si é desperdiçar o seu tempo. Viver para si é falir, é morrer. Mas viver para Deus e para os outros é viver eternamente. É ser feliz. E nós vamos fecundando a vida do mundo quando vivemos a dinâmica de oferta de Jesus ressuscitado. Que vai dando o seu espírito, vai dando seu corpo, o seu sangue, vai nos eucaristizando, vai ministrando a sua misericórdia para o mundo. Vivamos na força da caridade do Cristo ressuscitado. A morte por amor não é mortal, mas é vital. Quando nós damos a nossa vida, nós nos ofertamos, a vida ressurge em nós. E ressurge no mundo. Então fecundemos o mundo com a caridade de Cristo ressuscitado. E a força da missão. Porque quanto mais nós intercedemos, quanto mais nós amamos, tanto mais nós saímos de nós mesmos para testemunhar que Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não é um personagem do passado. Ele está tão vivo, que mudou e transformou a minha e a sua história, a história do mundo e a história de todo aquele que se aproxima dele com fé. E que nós sejamos instrumentos, sim, por meio da nossa comunhão de bens, por meio da nossa partilha, por meio da nossa intercessão, por meio da nossa atividade apostólica, se não é presencial, é online, multiplicando as formas de evangelização. A missão da compaixão da humanidade ferida continua. E a consolação de Cristo ressuscitado deseja lavar o coração ferido de muitos. E quanto mais, preste atenção, nós lavamos o coração ferido dos jovens, dos pobres, dos homens e das mulheres do nosso tempo, mais Cristo ressuscitado lava o meu coração ferido. Finalmente, e aqui nós encerramos esse testemunho da ressurreição de Cristo. Nós encerramos manifestando um ato fundamental e essencial que Cristo ressuscitado fez, completando a sua obra. É Jesus ressuscitado, lá nos Atos dos Apóstolos. Diz no capítulo 1, ele reúne os apóstolos e diz para eles permanecerem em oração junto com a sua mãe, a Virgem Maria, para que ele comunicasse o seu Espírito Santo, para que o Pai derramasse o Espírito Santo. E é ele, Jesus ressuscitado, como no Evangelho de São João, capítulo 19, que ele sopra, João 20, perdão, que ele sopra o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos. E é esse Jesus ressuscitado que nos Atos dos Apóstolos sopra e faz surgir o homem novo, faz surgir a igreja com o poder da sua ressurreição, do Espírito que o ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo de Deus. Sim, tudo isso que nós falamos, nós temos que dizer, não é fácil. E não é, porque é sobrenatural. Por isso Jesus ressuscitado quer comunicar sobre mim e sobre você aquilo que pode te capacitar, ou melhor, aquele que pode te capacitar, o Espírito Santo de Deus. Padre Raniero Cantalamessa diz, proclamar que Jesus não é uma ideia,
nem mesmo apenas um personagem, mas uma pessoa e uma pessoa viva. Disto temos extrema necessidade para não deixar que o cristianismo se reduza a uma ideologia ou simplesmente uma teologia. Sinta que o cristianismo é uma realidade. Jesus é uma pessoa e ele vivo deseja nos comunicar o seu espírito, para nos comunicando o seu espírito, nos fazer testemunhas da sua ressurreição. E como testemunhas da sua ressurreição, nós sermos instrumentos para que esse mesmo Cristo ressuscitado, como entrou na vida de Pedro, como entrou na vida de Paulo, como entrou na minha vida, na sua vida, e teve um impacto que transformou toda a história dos homens, entre também na vida de muitos que têm fome, sede e esperam a manifestação das testemunhas da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, o Senhor está trabalhando em nós. Jesus ressuscitado está no meio de nós, está dentro de nós, está trabalhando em nós. E está trabalhando em nós em vista do novo tempo que se inaugura. Nós devemos nos deixar preparar pessoalmente e comunitariamente para acolher as surpresas de Deus na nossa vida. Esse tempo doloroso, debaixo da dor se esconde o amor. Na vida de cada um de nós é o tempo oportuno da conversão. E na vida do mundo é o tempo oportuno de uma esperança, de um tempo novo, tempo de esperança. Não! Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós somos testemunhas da esperança. Nós somos discípulos e ministros da paz. E para sermos essas testemunhas da esperança e da ressurreição de Cristo, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Jesus ressuscitado hoje, ao finalizar dessa nossa pregação, nós teremos esse momento de uma renovação da nossa efusão do Espírito Santo, do nosso batismo no Espírito Santo, para que nós recebamos o sopro de Jesus ressuscitado. E nós, e a nossa comunidade, as nossas estruturas de igreja, a nossa vida pessoal e a nossa vida comunitária, possa ser renovada para estarmos preparados para esse tempo novo que Deus deseja realizar na nossa vida e na vida de muitos. Tempo de esperança. Cristo ressuscitou. Aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou. E que a Virgem Maria, testemunha fiel e verdadeira da ressurreição de Cristo, esteja presente e com a sua intercessão nos sustente. Shalom.